Vamos começar a nossa escola dominical. O pessoal vai chegando, tá bom? Procura seus assentos aí. As crianças, bora mais para frente um pouquinho. Cadê as crianças? Vitor, vamos entrando. Vamos começar na escola dominical. Tá todo mundo bem? Vamos começar a nossa escola dominical fazendo uma breve oração. Vou chamar o Fred aqui para estar orando pela gente, para começar a nossa escola. Vamos lá, pessoal entrando. As crianças aqui na frente. Vamos lá. Esperar só um pouquinho o pessoal acabar de chegar. As crianças aqui no banco na frente. Vamos lá, crianças. Vamos passar para o tio Fred aqui, fazer uma oração para vocês, para nossa escola dominical. Tá bom? Vamos orar, crianças? Vamos então ter este momento de oração com as crianças. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por este momento tão especial. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui neste lugar. E nós queremos, ó Deus, nos deliciar na Tua presença, na comunhão uns com os outros, nos louvores, nas orações, na Tua palavra. Fale aos nossos corações, ó Deus. Abençoe cada criança que está aqui. Ajude a vida e o entendimento de cada uma delas. Elas que serão ministradas, que a palavra dita à altura da compreensão, ou mesmo as atividades que serão feitas, isso tudo possa surtir efeito na vida e nos corações delas. Oramos pelos adolescentes da mesma forma, pelos jovens, adultos, oramos pelos irmãos idosos. Enfim, ó Deus, pedimos a Tua bênção, que o Senhor esteja cuidando e abençoando-nos neste momento. Oramos pelo Renato que está à frente, oramos pelo grupo de louvor, oramos pelos professores da escola dominical e em especial pelo nosso irmão Hermenegildo que está conosco nesta manhã. Esta igreja está muito alegre, ó Deus, nesta manhã, neste dia, porque nós temos a oportunidade de termos essa comunhão com o nosso irmão e também com o Senhor. Obrigado, abençoe-nos, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como o Fred já orou, né? O nosso irmão Hermenegildo vai estar aqui com a gente, tá? Criança, nosso irmão Hermenegildo veio lá da África, lá da Angola. Vocês conhecem a África? Conhecem, né? Pelas revistinhas, internet, pelos vídeos. Que animal que tem lá na África? Vocês lembram? Hã? Fala, Jack. O leão, né? O que mais? Que a gente não tem aí, ó. Tem até uma Bíblia aí, ó. Mostra pro pessoal lá atrás. Aí, ó. Leão, o que mais? Girafa, tigre, elefante, rinoceronte, coisas que a gente não tem aqui, né? Leopardo. Ixi, tem coisa demais, né? Vocês conhecem o Hermenegildo? Conhece ele? Faz um oi pra nós aí, Hermenegildo. Olha lá, ele lá, ó. Daqui a pouco ele vai estar pregando pra gente. Tá bom? Vamos cantar uma música com as crianças, né? Para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. O leste aqui, pessoal. O leste pro lado do sol, né? Com a mão direita aqui, ó, o sol. Oeste, esquerda, pro norte e pro sul, lá para as costas de vocês. Quem vai errar? Ninguém, né? Então vamos lá. Alguém para fazer o gesto também com a gente aqui? Vai ficar de pé também? Vamos ficar de pé? Todo mundo? Cadê as irmãs dos gestos aqui? Parece que não tem nenhuma hoje aqui. Quem tá aí? A Letícia. Letícia, vem cá então ajudar a gente nesse gesto aqui. Para o leste então, primeiro, pessoal. Para o norte, para o sul, vamos nós.
Vamos nós, boas novas levar, tanto ao preto como ao branco, amarelo de cor. Vamos nós, boas novas levar. É uma música bem missionária, né? Pra gente lembrar os irmãos que estão na obra aí, dando o seu melhor, suor, sangue, lágrimas, joelhos, orações para a vida do próximo, tá bom? E hoje a gente está aqui com o nosso irmão Hermenegildo, os missionários aqui, irmão Walter, Ovídio, Hermenegildo, mais alguns, só os três? Ah, é, as esposas, né? As esposas, as missionárias, né? Elizabeth e Aninha. Como é que é o nome da esposa do irmão Hermenegildo? Cristina. E a Cristina também, um abraço para Cristina, né? Mais uma também, desde os confins da terra. Pode sentar. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor. Essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações. Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Obrigado, grupo de louvor. Agora eu quero que os bisavós fiquem de pé, se puderem, né? Ou levantem a mão, os bisavós. Agora os avós. 3 bisavós. Não, também. Bisavô é avô também, olha, não? Então levanta a mão, então, os bisavôs, fica de pé. Os avós dá pra ficar de pé, não dá não? Ou tá difícil também? Tá difícil, né? Só hoje é 26 de julho, dia dos avós. Tá bom? Bom demais, né? Vocês estão lembrados, crianças? Dá um abraço aí, todos os avós. Tá os avós dos meus filhos ali também, o Guilmar e a Lucimar. Agradecer eles também pelo lanchinho da semana passada. Quero agradecer cada um de vocês também, tá? O Fred mais a Cláudia em especial, que ajudou a gente a equilibrar. E teve alguns momentos muito engraçados que eu achei. Eu e o irmão Fred, a gente de vez em quando projeta algumas coisas junto.
Aí ele projetou, não, vai dar umas 80 pessoas, né? E eu conversava com o Guimar, com o Lucimar. Eu falei, não, gente, vocês podem fazer umas 150. Aí acabou que deu aí uns perto de 112. Então, você pode que uma oferta sempre dá certo. Nós sempre um equilibra o outro. Agradecer a todos vocês aí que participaram também, tá bom? Vou pedir para o Ovídio fazer uma oração final. Ovídio, você consegue vir aqui para fazer uma oração? Só um aviso. Semana que vem, dia 10 não, dia da semana que vem, sábado, dia 2, dia 2, Tia Laudes pediu para avisar que vai ter o bazar a partir das 13 horas aqui na igreja local, tá bom? 13 horas, 1 hora da tarde. Tudo bem? Mais algum aviso? Tá bom, procurar a Tia Laudes. E as nossas reuniões na quarta-feira, reunião de estudo, às 19h30, no domingo, no sábado, tem alguma coisa no sábado? Não, domingo, 8h30 ceia, como agora às 10 escola dominical, e às 7 horas evangelismo. Hoje tem evangelismo com nosso irmão Menegil também. O vídeo. Obrigado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos alegres na Tua presença, reunidos para desfrutar de momentos agradáveis e também proveitosos espiritualmente. Somos agradecidos por todos que vieram e pela maneira que o Senhor tem conduzido esse ajuntamento desde o início. E nós pedimos que o Senhor venha continuar abençoando, conduzindo tudo da melhor maneira possível, para a nossa edificação, também para que o Senhor seja engrandecido através da igreja que está te cultuando nesta manhã. Rogamos uma bênção especial pelo nosso irmão que estará trazendo o ensino para os adultos. Também os outros professores, Senhor, que sejam ajudados, conduzidos na orientação plena do Teu Santo Espírito, para transmitir a Tua palavra de uma maneira bem ao alcance da compreensão, do entendimento de todos. Lembramos que o nosso irmão Menegídio não passou tão bem esta noite, mas está animado entre nós. Rogamos pela recuperação dele quanto a este problema que realmente tem dificultado. Nós oramos agradecidos, deixando tudo aos Teus cuidados, com ações de graças, no precioso nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O vídeo, obrigado, viu? Sem mais, vou chamar nosso irmão Hermenegildo, vai dar um relatório para a gente, uma breve pregação. As crianças, né? Só as crianças vão sair, os jovens vão ficar, né? Classe geral. Bom dia, amados irmãos. É um privilégio muito grande voltar aqui um ano depois. Deus muitas vezes realiza na nossa vida sonhos e planos que nós não conseguimos imaginar. Nos últimos cerca de 15 anos, a Angola tem estado mais distante do Brasil, os angolanos mais distantes do Brasil. Não é fácil vir para aqui, eu queria muito vir com a minha esposa, mas conseguir um visto para o Brasil tem sido muito difícil. Eu tenho essa graça de vir com mais facilidade, pelo facto de ter um passaporte de serviço que dispensa o uso do visto. Mas quem vai à luta, tenho amigos, irmãos que querem cá vir, estão há 3 anos lutando para conseguir um visto e não vêm.
Então eu sou muito grato a Deus por estar aqui e por podermos estreitar mais esta comunhão, mais esta amizade. Quando vim o ano passado foi tudo muito rápido, foi de noite e eu fiquei com uma ideia vaga do rosto de alguns irmãos, mas nesses últimos dias tem sido muito bom poder conviver com os amados irmãos e essa hospitalidade que é sem igual. De facto, tenho vivido momentos inigualáveis. Cada irmão que toca, não é o meu ombro, cada irmão que abraça, que saúda, eu sinto essa energia positiva vindo do nosso Deus. Então eu sou muito grato a todos os irmãos que têm abençoado a nossa vida. Assim, muito rapidamente, eu trouxe a fotografia da minha esposa, não é? Cristina Pinto. Estamos casados há 31 anos e Deus já nos abençoou com 2 netos. Nossa primogênita Ednilda faz 30 anos e tem 2 filhinhos, o Wilde, que está com 4, e a Yolissa. Yolissa é um nome de origem umbundo, na língua local lá. E Yolissa quer dizer aquela que nos faz rir. Ela está com 3 meses agora. Depois temos o rapaz, o Elionei, que serve ao Senhor em Portugal. Ele foi para estudar em Portugal, mas nós dissemos que ele era um missionário. E de facto Deus tem usado ele na igreja em Aveiro, em Portugal. Deus deu a ele a habilidade de tocar vários instrumentos musicais. É um excelente expositor da palavra de Deus. Então está lá servindo ao Senhor em Portugal. E a nossa caçula, nossa última filha, já está com 21 anos. Tem estado a estudar na Zâmbia. Zâmbia é um país vizinho de Angola. Está lá a fazer medicina já no seu 3º ano. Então esta é a família que Deus nos deu. E como os irmãos podem imaginar, já só estou eu e a minha esposa em casa, uma vez que os filhos já vão voando, não é? E agora convivendo com os netos, tem sido muito bom Deus nos dar essa oportunidade. Estive a falar para alguns irmãos, a esperança de vida em Angola é ainda muito baixa. Então, quando nós chegamos aos 50, eu estou a caminho dos 53. Então, se os irmãos não me virem mais nos próximos anos e ouvirem que eu morri, não se surpreendam, porque em Angola morre-se muito cedo. Quando se chega aos 60, eu, assim, em Angola já sou chamado de mais velho. Cota é o termo que se usa, não é? Ou seja, já é alguém que já viveu, já comeu o suficiente, já pode morrer em paz. Regra geral, em cada 10 pessoas que chegam à idade de reforma, provavelmente 8 vão morrer nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos. A taxa de mortalidade em Angola é ainda muito alta, ainda vivemos dominados pela pandemia do paludismo, a malária, a febre tifoide, falta de saneamento básico e aos poucos doenças que antes nós chamávamos doenças dos brancos, como hipertensão arterial, diabetes, câncer. Alguns anos não eram doenças nossas e hoje há muitos jovens morrendo de câncer, morrendo de diabetes, morrendo de hipertensão arterial. Então tem sido de facto muito constrangedor esta realidade, mas temos sentido a graça de Deus, o amor de Deus na nossa vida por meio do Evangelho. Nós servimos a Deus numa igreja que tem agora 17 anos. Começamos esta igreja, eu e a minha esposa, em 2009. Era um barranco pequeno, uma estrutura de chapas e com um grupo de cerca de 20 crianças. Em fevereiro, dia 22 de fevereiro de 2009, começamos aquele trabalho e em poucos meses aquele número de 20 crianças multiplicou-se para mais de 300 crianças. E aí começou a igreja crescendo com evangelismo, com discipulado. Hoje é uma igreja que já produziu outras igrejas, já tem 3 igrejas que se tornaram autônomas
E há mais 3 trabalhos iniciando por aquela igreja, uma igreja evangelística, uma igreja missionária. A nossa igreja local, neste momento, apesar dos irmãos que já saíram para as outras igrejas, reúne-se juntar adultos e crianças, seguramente cerca de 1.600, 1.700 pessoas, são aproximadamente 1.200 crianças, 1.200 adultos e jovens e aproximadamente 500 ou 600 crianças. Então, do ponto de vista desse número, é de facto uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve. Eu, por 13 anos, fui membro da liderança da igreja, mas Deus colocou no meu coração o desejo de, quando me aproximasse aos 50 anos, deixar o presbitério da igreja para uma nova geração. Às vezes nós não temos o cuidado de sentir que chegou o nosso tempo de passar a tocha. Então, durante os 13 anos de liderança, uma das preocupações foi capacitar, equipar jovens, no sentido deles continuarem a obra. E hoje eu estou lá, ajudando, aconselhando, orientando, mas tem sido muito bom ver aqueles meninozinhos que foram evangelizados e se converteram na nossa igreja. Hoje são presbíteros, são diáconos na igreja e servem ao Senhor, são excelentes expositores da palavra. Isso me deixa muito alegre. Nos últimos anos tenho ajudado mais novos trabalhos com missionários em vários lugares e é um pouco disso que eu vou falar para os irmãos. No ano passado, quando eu vim ao Brasil, eu carregava comigo um grande peso. Nós começamos a assistir à obra missionária no Cuquema. Cuquema é um bairro, é uma aldeia que dista a cerca de 20 quilômetros da cidade do Quito. Aquele trabalho, na verdade, tinha sido começado por uma outra igreja local dos irmãos. Nós lá não chamamos casa de oração, mas chamamos Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. É assim que nos designamos lá. Então esse trabalho tinha sido começado já há muitos anos. Lembro-me quando nós fomos para o Quito, nós conhecemos esta igreja que era de aproximadamente 20, 25 pessoas se reunindo ali ao domingo. Mas com o andar dos anos, a igreja que cuidava daquele trabalho deixou simplesmente de cuidar, abandonou o trabalho e as pessoas foram desaparecendo dali. Até que em 2023, nós fomos convidados, ouvimos um grito de socorro daqueles irmãos. Na altura eram só já 5 a 6 senhoras que algumas vezes abriam as portas e reuniam-se ali para orar. Então recebemos esse grito de socorro, se nós pudéssemos abraçar aquela obra para não deixar a igreja morrer. E a nossa igreja local disse sim, nós queremos ajudar. Então foi levantado um casal de missionários jovens que se converteram na nossa igreja e mostraram esse chamado, esse desejo de sair para servir ao Senhor, e eles foram mandados lá. Então começou este trabalho e nós nos juntamos a eles para dar um apoio, mas logo que começamos a nos aproximar mais, sentimos uma necessidade grande. Na altura reuniam-se ali já perto de 20 e poucos adultos. Hoje já estão com mais de 50 adultos que se reúnem ali naquela casa de oração, mas o número de crianças tem crescido de forma assustadora. Diferente um pouco da realidade do Brasil, Angola ainda é um país em um grande crescimento demográfico, uma taxa surpreendente de 3,1 ou 3,2% ao ano. Então cresce muito, os angolanos nascem muito, já não tanto quanto há 50 anos atrás, mas ainda nascemos muito, só de imaginar, não é? A nossa igreja com 600 crianças, não é? E essa é uma realidade que se estende por várias igrejas, então há muitas crianças ali. Então quando começamos a reunir, os irmãos podem ver a imagem, o missionário tinha erguido esta estrutura de chapas para reunir crianças. Quando começaram o trabalho eram 20, 30, 40 crianças, mas quando nós nos aproximamos, já o número de crianças era de mais de 80. E vimos que era necessário ajudar a construir salas. Então coloquei isso
no meu coração. Eu sou escritor, já escrevi cerca de 8 livros. E então pensei que seria interessante vender os meus livros para arrecadar recursos para a construção dessas salas. E era mais ou menos o período que se aproximava para a vinda ao Brasil, para a ENTAP, e alguns irmãos lembram-se que eu trouxe alguns dos meus livros e passei esta visão para nos ajudarem a erguer este sonho da construção das salas de aulas. Eu confesso, amados irmãos, que no início pensava eu que com muito poucos recursos nós conseguiríamos fazer aquelas salas. Mas passado um ano hoje, os irmãos vão testemunhar que avançou muita coisa, mas ainda o desafio continua. Hoje já são quase 150 crianças que se reúnem todos os domingos ali. Então as 2 salas que nós projetamos no início já não são suficientes, já está em construção uma 3ª sala para albergar essas crianças. Então a primeira coisa que fizemos foi fazer os adobes, né? Esse é um material local feito de barro, de água e capim, e então começamos a construção. Em setembro do ano passado nós começamos a erguer essas paredes. Por favor, podemos avançar. E alguns meses depois, aqui já mais ou menos em dezembro, estávamos na fase da cobertura. Uma coisa que aconteceu, fazer os adobes não é uma coisa difícil, nós fazemos lá localmente, mas a minha grande preocupação era a cobertura, porque uma casa de adobes tem de se começar pelo menos com recursos para a cobertura, porque se as paredes são erguidas e vem o tempo da chuva, derruba tudo, não é? Então, das ofertas que nós levantamos aqui, eu levei $800, e era então dinheiro suficiente para comprar a cobertura para essas salas. Então nós podemos ver aqui já alguns avanços. A imagem à direita, a fase da cobertura. Aqui já as paredes começaram a receber revestimento. Decidimos nós não revestir, pelo menos no exterior, a parede toda com massa de cimento, mas apenas com esses pequenos desenhos que os irmãos veem ali, e só as paredes interiores então é que têm um revestimento completo. Aqui as janelas já tinham sido aplicadas, como nós podemos ver, por favor. Aqui as portas também. E aqui nós compramos 100 cadeiras, porque as crianças sentavam-se ou ao chão ou por cima de pedras, não é? E com os recursos que nós fomos recebendo, compramos 100 cadeiras para equipar as 2 salas. E quando eu voltar, com toda certeza, por causa da 3ª sala, vamos precisar comprar pelo menos mais 50 cadeiras para albergar essas crianças. Aqui já vemos as salas com as cadeiras, as crianças recebendo alguma alimentação. É um povo muito carente, não é? Então essa ajuda muitas vezes faz todo sentido. Para além das aulas ao domingo, nós também ajudamos com aulas de reforço 3 vezes na semana, e junto com as aulas então damos também alguma alimentação para essas crianças, como nós podemos ver ali num outro plano. Podemos avançar. Muito bem. Aqui já é uma fotografia mais recente, porque decidimos, aqui essa estrutura que estamos a ver é a casa de oração, na verdade. E nós temos visto um crescimento grande do número de crianças, mas o crescimento do número de adultos não é tão exponencial. Então o salão era demasiado grande para os adultos, mas em contrapartida tínhamos pouco espaço para as crianças. E o que fizemos foi então aqui fazer uma pequena divisão. Se virmos de frente para trás, aquela porta que aparece lá ao fundo é uma porta que é da 3ª sala que está a surgir. Portanto, diminuímos o tamanho da sala de oração, da casa de oração, para termos a 3ª sala de aulas, e aproveitamos fazer também obras, não é? Porque as janelas do templo, da casa de oração, eram muito pequeninas, não entrava ventilação e iluminação suficiente. Então vemos ali também esta boleia para melhorar as condições da reunião dos adultos. Outra coisa que nos preocupa muito é que aquela população não tem acesso à água com qualidade.
E sabem que quando as pessoas não têm água potável, este é um veículo para muitas doenças, não é? Então as crianças morrem de diarreia, de febre tifoide, porque bebem água que não tem boas condições. Então o que nós fizemos foi idealizar, colocar um poço de água, um poço artesiano, construído com manilhas feitas de betão, de cimento, uma profundidade de aproximadamente 12 a 13 metros. E este poço está feito. Aqui nós estamos a ver já a colocação do tanque elevado. Nós compramos uma eletrobomba. Infelizmente, a notícia que recebi ontem é que os jovens estão lá a tentar instalar a bomba, não conseguiram. É uma bomba que nós compramos na cidade de Lubango, mais ao sul, e provavelmente traz uma tecnologia que eles não dominam. Tentaram instalar aquela eletrobomba e não deu certo, portanto é uma dor de cabeça que nós vamos levar para tentar então meter água ali e ter água para a igreja, para os banheiros, para a cozinha, e também ter uma torneira à disposição da comunidade à volta, não é? Assim a igreja vai ser um fator de desenvolvimento que contribui para o melhoramento da vida daquela população. Aqui a energia chegou às salas. Esse é um trabalho das últimas 2 semanas. As salas já têm energia elétrica, como nós podemos ver aqui. Vemos as crianças reunidas ali com o irmão Francisco, o irmão que nos ajuda. Aqui um plano que nos permite ver o templo e lá ao fundo as salas. Aqui mais para baixo é o trabalho da divisão da 3ª sala, que já está muito mais avançado do que a imagem que nós podemos ver aqui. E aqui também um outro plano da escavação do poço d'água. A imagem à esquerda era bem no início. Aqui ao meio já o poço está terminado com a tampa. E ali, mais uma vez, a colocação deste tanque elevado, que é um outro plano do templo e das salas de aulas. Por favor. A seguir. Ok. Isso é o que nós já fizemos até hoje. Mas aonde é que nós queremos ir? Onde é que nós queremos chegar? Porque todos os dias a necessidade sempre vem. Então nós temos aqui, eu fiz esta imagem um pouco imitando o que já existe, mas essa imagem foi produzida com a ajuda da inteligência artificial. Então vemos as salas do lado esquerdo e vemos o templo do lado direito. Isso, portanto, já existe. A única coisa que falta fazer aqui é trabalhar o chão das salas. É um chão ainda com muita poeira. Nós não temos condições para colocar piso cerâmico, então queremos meter um cimento liso, pelo menos para não ter poeira durante as reuniões. Isso ainda não está feito. E como não temos água ainda chegando, os banheiros, nós lá chamamos casas de banho, e aqui os brasileiros chamam banheiro, ainda não existem. E essa é uma preocupação que me dá dor, porque as pessoas fazem as suas necessidades ao ar livre, ao relento. E está no meu coração isso. A igreja, quando chega num sítio, num determinado lugar, tem de mudar a realidade. A higiene tem de chegar. O nosso Deus é um Deus de higiene, é um Deus que apraz estar num lugar limpo, higienicamente falando. Então isso ainda falta. Isto que nós estamos a ver aqui é uma progressão. Nós queremos construir uma cozinha e um refeitório para as crianças comerem num lugar com mais dignidade, mas também para os adultos. Quando eu venho cá ao Brasil e vejo os irmãos com essa infraestrutura, com essa possibilidade de ter um lugar para se sentar, para ter um lanche, e enquanto conversam, é algo que realmente toca o meu coração, e queremos chegar ali. Graças a Deus, tem um irmão que colocou no seu coração o desejo de abençoar a construção dessas 2 estruturas. Então nós estamos já, se vier a próxima imagem, por favor. Ok. Esses adobes estão a ser feitos para a construção da cozinha e do refeitório, portanto é algo que não nos preocupa muito, porque há dinheiro já sendo mobilizado para isto. E na fase mais final, nós queremos construir então a casa de oração, o templo. Então o que é que nós vamos fazer? O atual templo vai ser mais uma vez dividido para ter mais salas. Estamos a pensar então que no final serão 5 salas
de aulas ali, e então vamos ter esse templo com um design diferente. É muito cultural lá em Angola, nós chamamos isso Ondjango. No passado, os mais velhos se reuniam assim nessa estrutura circular para passar os ensinamentos à geração mais nova, e nós queremos fazer então uma casa de oração assim nesse estilo Ondjango, e quando conseguirmos ter isso, a atual casa de oração será mais uma vez repartida para ter as salas. Isso é o que está no nosso coração fazer no futuro. Então penso que os irmãos têm uma ideia mais completa do que está a acontecer ali no bairro Coquema. Agora, nós não apoiamos só a aldeia do Coquema. Os recursos têm chegado, têm servido para outras necessidades. Uma das coisas que eu partilhei também com os irmãos em Uberlândia, na Intap, era a carência. Angola é um país que nos últimos 10 anos regrediu de forma assustadora. Não conseguimos entender essa opressão demoníaca que às vezes, usando as lideranças, os governos, não dão passos para frente, mas há uma regressão. E nós hoje vemos em Angola muita gente a passar fome, a passar necessidade, pessoas a comerem dos contentores de lixo. Isso aperta o nosso coração. Então, depois da pandemia, em 2022, a igreja pensou que devia pelo menos ter um serviço de sopa que começou a ser feito 2 dias na semana, a segunda e a sexta-feira. E eram centenas de pessoas que nos procuravam para tomar aquela sopa. Para muitas daquelas pessoas era a única refeição do dia. E por vários anos, então, nós fizemos isso em 2022, 2023, 2024 e 2025. E quando cheguei aqui ao Brasil, partilhei isso com alguns irmãos e, surpreendentemente, alguns disseram: olha, nós queremos aqui abraçar este projeto da sopa. E então, se a igreja conseguia recursos para 2 dias na semana, alguns irmãos do Brasil passaram a dar recursos para os restantes 3 dias da semana. Então hoje nós já servimos sopa de segunda a sexta-feira. Só para os irmãos terem uma ideia, nós servimos a sopa por volta das 2 da tarde, mas às 12 horas já tem pessoas ali à espera de tomar a sopa. Pessoas que vêm às vezes de 8 quilômetros a pé para tomarem a sopa. E algumas até levam, não é, em vasilhas, em tigelas, para os avós, para as crianças que não podem se deslocar até a igreja. Então são imagens aqui da sopa sendo servida. Todos os dias servimos aproximadamente 250 refeições ali com sopa. Podemos ver então, isso fiz agora alguns cálculos, isso dá aproximadamente 1.250 refeições por semana, 500 sopas servidas durante o mês, e esse tempo todo de um ano nós já servimos 60.000 refeições ali na nossa igreja. Então é a igreja dizendo sim, nós estamos presentes para pregar o evangelho, mas também para ser bênção para aquelas pessoas. Gostaríamos de fazer mais, mas só o facto de servirmos sopa, isso já nos alegra em demasia. Mas para além disso, pessoalmente, em nossa casa, nós temos feito um serviço interessante de discipulado. Começamos no ano passado a evangelizar algumas crianças à volta do nosso bairro. Eu sempre que fosse à célula, nossa igreja é uma igreja em células, e eu via numa casa vizinha crianças que se reuniam para jogar videogame de futebol. E elas pagavam um pequeno valor para isto. Alguém montou lá a sua casa e era um meio de fazer dinheiro. Então eu passava e eu via aquilo um dia, e aquilo chamava a minha atenção. Então um dia fui falar com um jovem responsável, o que é que acontecia ali. Ele foi dizendo: tem essa casa de jogos, os meninos vêm. Então Deus colocou isso no meu coração para nós usarmos aquilo para o evangelho. Então eu disse para ele: olha, durante 3 meses eu pago para que as crianças venham jogar. Durante 3 meses. Então montamos um campeonato. Fizemos uma lista dos rapazes. E eles, a única coisa que tinham de fazer era ir. E antes de começar o jogo, tínhamos uma palavra de oração e a leitura de um pequeno versículo da Bíblia. E depois deixávamos eles jogarem à vontade. 3 meses assim.
Depois então fizemos um evento grande, levamos churrasco, pão e outras coisas, levamos uma palavra ali. Naquele dia 12 crianças aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Meus irmãos, uma coisa que até hoje me arrepia. Depois deste evento, quando essas crianças aceitaram a Jesus, os aparelhos usados estragaram-se completamente e aquela casa fechou. Eu acho que se eu tivesse negligenciado um pouco mais, teríamos perdido a oportunidade de ganhar aqueles meninos. Então agora esses meninos se reúnem em nossa casa, todas as quintas-feiras, das 16 às 18 horas. Começou com esses 12, e agora são mais de 30 crianças que todas as quintas-feiras estão lá em nossa casa. Tivemos que comprar cadeiras para eles e dar condições para lanche para essas crianças. E eu já escolhi de entre todas elas 3, que eu chamo de meus líderes em treinamento. Então a ideia é treinar esses meninos para que eles me ajudem a cuidar dos outros mais pequenos. E dessa maneira, com toda certeza, muitos deles já têm ido conosco à igreja. Todos os domingos, às 7 horas e qualquer coisa, estão cerca de 10 rapazes deste grupo que vão e porque querem ir conosco à igreja ouvir a palavra do Senhor. Então nos reunimos ali, como os irmãos podem ver, temos tentado colocar na mente dessas crianças a necessidade de fazerem algum trabalho, algum negócio, a venda de gelados caseiros, para que eles possam dessa maneira ganhar alguma coisa e ajudar a sustentar até as suas famílias. Mas para além disso também temos, com os recursos recebidos, tentado, às vezes os recursos que nos chegam às mãos são tão poucos, mas quando levantamos os olhos, a necessidade é grande. Então pensamos, não, a bênção não pode ser só para nós. Assim como aqueles leprosos em Samaria, não é? Depois de terem se deparado com aquela abundância, disseram, não é justo que nós tenhamos tanto para comer e deixemos os nossos irmãos passar fome. Então os recursos que nós recebemos, temos apoiado outras igrejas, e aqui então conseguimos comprar 50 cadeiras para uma igreja do Chitembo. Essa igreja, nós temos um missionário que trabalha aqui no município do Chitembo, são 150 quilômetros do Quito. A igreja hoje já se tornou autônoma, tem crescido muito, estava a se debater com essa necessidade de mais bancos, então ajudamos a comprar essas 50 cadeiras. E aqui, um outro trabalho que está a nascer, numa aldeia também no município do Chitembo, 60 quilômetros, a aldeia de Xisuata, como podemos ver ali. Aqui eles não têm uma casa de oração condigna. Nos últimos tempos, também com a ajuda do missionário Pedro Carruagem, o número de pessoas que se reúnem ali é tão grande, que o local em que se reúnem já não conforta. Então eu desafiei-os a fazerem os adobos para a construção de uma casa de oração maior. O desafio que nós temos neste momento aqui é pelo menos dinheiro para a cobertura dessa casa de oração. Então, eles estão a fazer a sua parte com fé. Em outubro começam as chuvas e nós gostaríamos muito de, se até lá conseguirmos recursos para cobrir esta casa de oração e os outros desafios que nós temos tido. De tudo que nós temos levantado, amados irmãos, só para terem ideia, nós temos atingido com essas ações quase 1000 pessoas sendo beneficiadas de uma ou de outra maneira. E eu, quando olho para isso, eu digo Kailemi. Kailemi é uma palavra em Umbundo que quer dizer não pesa. Parece ser um fardo pesado. Mas, amados, por favor, olhem para os meus olhos. Só uns instantes. Os irmãos não têm ideia do impacto das vossas orações, do impacto dos vossos recursos para a vida de 1000 pessoas. Os irmãos parece que não têm ideia. Alguém que ao domingo vai ouvir a palavra e só tinha uma pedra para sentar.
agora ele tem uma cadeira. Alguém que não sabia o que comer, mas vai ter uma sopa quentinha, feita com amor. Os irmãos não entendem isso. Isso é tremendo demais. E mais uma coisa. Algumas destas pessoas um dia estarão convosco nos céus. E elas vão vos abraçar. Elas vão dizer obrigado. Porque eu tive fome. E vocês me deram de comer. Eu andava nu. E vocês me vestiram. Vocês são missionários, irmãos. Vocês têm sido missionários lá. Eu vim aqui para agradecer. Se os irmãos disserem, olha, já não temos como continuar a ajudar. Meus irmãos, vocês já fizeram muito. Deus já tem isso registrado no seu livro. A contabilidade do Senhor não falha. E a sua palavra diz que a vossa obra no Senhor não é em vão. Mas a obra ainda não terminou. Ainda há trabalho. Se os irmãos quiserem continuar, amém. Se acharem que há outros campos, porque na verdade a obra é grande, aqui mesmo no Brasil tem muita necessidade. Se disserem, olha, já fizemos a nossa parte com Angola, agora vamos direcionar os recursos para outro lugar. Amados, o que vocês fizeram para nós já é demais, já é demais. E nós somos gratos por tudo. Então em Umbundu eu digo, da pandula chalwa. Tua pandula chalwa, que quer dizer muito obrigado por aquilo que vocês têm feito. Mas não pesa. Nós temos cantado Kailemi, Kailemi we, Dawayambata lutate, Kailemi, Kailemi, Kailemi we, Dawayambata lutate, Kailemi. Undakaya Yehova, Kailemi. Undakaya Yehova, Kailemi, Kailemi, Kailemi we, Dawayambata lutate, Kailemi. Não pesa, não pesa não, se levares com cuidado, não pesa. A palavra do Senhor não pesa. A palavra do Senhor não pesa. Não pesa. Não pesa não, se levares com cuidado, não pesa. Não pesa. Não pesa não, se levares com cuidado, não pesa. Amém? Não pesa. Não pesa. Não pesa. E eu agradeço a Deus, do fundo do coração, por nos dar o privilégio de o servir com os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Servir a Deus, irmãos, é precioso demais. O ano passado eu partilhei com os irmãos que, como família, eu e Cristina, decidimos dar ao Senhor mais do que só o dízimo, mais do que 10%. E a nossa meta era chegar aos 15%. Não sei se os irmãos estão lembrados. Não, queremos dar 15% do que o Senhor nos dá para a sua obra. Na altura estávamos em 13 ponto tal. Irmãos, não vão acreditar que hoje nós damos 20% do que o Senhor nos dá. Eu não quis acreditar. Quando eu peguei e fiz as contas, nós estamos a dar 20% para o Senhor. Não digo isso com orgulho, por favor. Quero dizer isso para testemunho, irmãos. Agora a única coisa que eu vejo